Olá pessoal, meu nome é Beatriz e hoje eu estou aqui para explicar para vocês sobre a teoria do esquema e ela vai nos ajudar bastante pelo fato de ser uma teoria que dá fundamentação, né, para as intervenções do ensino-aprendizagem de habilidades motoras, e a parte mais prática eu vou falar mais no final, depois de tentar passar a teoria melhor um pouquinho para vocês. Bom, antes de entrar na teoria do esquema propriamente dito, ele teve assim como base dois estudos: o circuito aberto, que ela é proposta por Kiel em 1968, e ela tem como base, né, a teoria do programa motor, onde uma habilidade ela está armazenada na memória e vai conter todas as informações da contração muscular, a fim de que o nosso gesto motor seja executado sem nenhuma interrupção. Ela é positiva por explicar como a gente consegue produzir movimentos tão rápidos, mas ela possui problemas. O primeiro deles é de não possuir o feedback, então não explicando como é possível corrigir os movimentos errados. Tem o fator do ambiente também que ela não consegue explicar, de estar em constante mudança, exigindo que a gente mude constantemente também os nossos movimentos, além do problema do arquivo e da novidade. Já o circuito fechado, ela foi uma proposta do Adams em 1971, e a ideia central dessa teoria é o feedback, que vai possibilitar a detecção e correção de erros. E o feedback ele é utilizado para iniciar movimentos e principalmente para corrigir a ação online, ou seja, enquanto ela ainda ocorre. Bom, agora a teoria do esquema ela foi proposta por Schmidt em 1975, e ela é conhecida por ser um aperfeiçoamento desses dois circuitos, aberto e fechado, que eu acabei de falar. E ele tem o objetivo, né, de resolver as limitações, problemas que os dois possuem. Sua principal hipótese é a variabilidade de prática na aquisição e produção de novas habilidades. De acordo com essa teoria, a variabilidade de prática vai promover, né, o fortalecimento do esquema, possibilitando a formação de um conjunto de regras abstratas complexo, e vai resultar em uma maior flexibilidade das nossas respostas motoras e uma maior precisão na sua correção. Bom, a teoria do esquema ela se baseia no programa motor generalizado e os seus componentes básicos. Esse aqui é o seu modelo estrutural. Vai iniciar com o estímulo, aí vai vir o seu primeiro componente, que é o executivo, que é um processo cognitivo e que, para realizar uma ação motora, ele vai processar o estímulo que deve ocorrer, transformando mais tarde em um movimento. Depois vem o efetor, que vai receber as informações processadas para que ocorra a ação através do sistema nervoso central ou do sistema nervoso parasimpático, ou então pelos músculos esqueléticos. Então, basicamente, o efetor ele vai receber as informações do executivo, desencadeando uma ação que será executada através de um programa motor generalizado, o PMG. Voltei aqui. Temos também o feedback, que vai retroalimentar esse sistema. Ele pode ser intrínseco através das fontes intero e esteroceptivas, mas em práticas estruturadas ele pode ser fornecido por um agente externo, como um instrutor. E a gente tem o comparador, o último elemento dessa estrutura, e ele está relacionado com identificar o estímulo. Ele permite a comparação das informações da predição. E então ele vai detectar se o que a gente planejou foi realizado, gerando uma correção, tipo, se a gente fizer algo errado. Além desses componentes básicos que acabei de falar, temos também 4 informações que são absorvidas do movimento. A primeira são as condições iniciais, que são as informações sobre o estado do meio ambiente e do corpo, e elas todas são analisadas antes da gente realizar o movimento. A segunda são as especificações da resposta, que são os componentes variáveis do programa, e são definidos para que uma tarefa particular possa ser realizada. Eles podem ser mais rápidos ou lentos, com mais força ou menos força, sendo bons ou ruins. Temos as consequências sensoriais, que são as informações captadas pelos órgãos sensoriais durante ou após a execução do movimento,
e ele diz respeito ao próprio movimento e modificações produzidas nele mesmo ou então no meio ambiente. E temos também, por último, o resultado da resposta, que após executar um movimento, vai ser possível reconhecer através do conhecimento de resultado a diferença entre o resultado pretendido e o que foi alcançado. Todas essas 4 informações, elas são armazenadas por um período breve de tempo e por relações informacionais poderem ser abstraídas e armazenadas na memória de longo prazo. Elas não são armazenadas separadas, e sim através de uma relação informacional. E através dessa memória, nós vamos ter 2 esquemas. O de lembrança, que é responsável pela organização de programas motores capazes de iniciar e controlar o movimento. E a gente tem também o esquema de reconhecimento, que avalia o movimento e atualiza o esquema se ocorrer erros. Agora vamos falar do PMG, né, que a gente tem falado dele, mas vamos conceituá-lo. Ele é um programa que dispara comandos motores. Ele é básico e flexível e possibilita a realização das variações e adaptações do movimento. Ele consegue responder às críticas que tinha sido feita lá no programa motor, né, no circuito fechado, né? Não, no circuito aberto. E ele soluciona o problema do arquivo que já foi mencionado, falando que é necessário somente um PMG para cada classe ou agrupamento de movimento, não necessitando de um programa motor para cada movimento. No PMG temos 2 aspectos, os invariáveis, denominados também como programa, e ele confere estrutura, caracterizando a classe ou grupo de habilidades, e ele vai formar a base do que está armazenado na memória. E os aspectos variáveis, ou chamados também de parâmetros, eles conferem flexibilidade ao PMG e particularidade das ações. E para executar uma tarefa, a pessoa precisa recuperar o programa na memória e acrescentar parâmetros específicos do movimento. A gente tem só um parâmetro, por exemplo, para correr, seja correr de frente, de costas, de lado. Como possuímos esses parâmetros, nós podemos adquirir mais ou ajustar o que já temos. Com a prática, o esquema ele vai sendo ampliado e o PMG vai ser cada vez mais fortalecido. E o esquema vai se beneficiar dessas experiências mais gerais e também das mais específicas, enquanto o PMG ele vai necessitar de práticas mais específicas, exatamente pelo fato dele ser específico à classe de tarefas, como eu já tinha mencionado. Então, as práticas elas devem equilibrar consistência para criar uma estrutura e ter também a variabilidade para conseguir ampliar o PMG, para assim ele conseguir atender, né, uma maior quantidade de possibilidades dentro da classe de tarefa. As experiências motoras, elas são muito importantes, porque elas vão fornecer informações sensoriais e, após elas serem identificadas, vai formar a representação mental, que vai sendo cada vez mais alimentadas pelas informações sensoriais das ações que nós executamos e das respostas que a gente seleciona. Então, todas as ações, elas partem da captação de informações e vai gerar também novas informações retroalimentando todo esse sistema. E é muito importante programas de instruções com práticas estruturadas, intencionais e organizadas com quantidade e qualidade para a aquisição de movimentos novos ou então para o aperfeiçoamento. Agora, para finalizar e encerrar, nós vamos trazer para o nosso lado e experiência prática aqui na nossa escola de vôlei. Então, através do esquema, a gente sabe, né, como a gente viu, que temos vários parâmetros no PMG para diversas atividades. Se uma pessoa ela está na iniciação, não entra tanto aqui, porque ele vai se encaixar mais na aquisição de habilidades motoras fundamentais. Mas se ela está aprendendo, não vai possuir um PMG e muitos parâmetros, né? Por exemplo, ela não vai saber como recepcionar a bola com a manchete, ou como deve segurar a bola assim pelas pontas dos dedos, né? Não vai saber o saque,
que tem uma certa impulsão, né? E também não vai saber um bloqueio ou mandar a bola para o campo oposto, fazendo as passadas corretas. Entre outras práticas, né, que a gente tem no vôlei, a gente ensina aqui. E a partir dessa variabilidade de prática, instrução e até mesmo pelo aluno observar as outras pessoas, isso vai possibilitar que ele aprenda as habilidades e crie um PMG para cada coisa que for aprendendo, com inúmeros parâmetros. E quanto mais ele for aprendendo, mais parâmetros, né, ele vai adquirir. Mas para as pessoas que já têm uma noção do vôlei e uma certa prática e querem aperfeiçoar suas habilidades, nós vamos supor que um aluno esteja aprendendo outros tipos de saque, e que ele só saiba o saque por baixo, que esse é o mais comum que a gente vê, por exemplo, na escola. Então a pessoa ela já possui um PMG determinado para o saque. Ela não vai precisar criar um PMG novo. Ela só vai alterar o parâmetro, vindo adquirir mais informações e habilidades. Todos os saques, então, eles vão estar em o mesmo PMG, mas em parâmetros diferentes. Ela, por exemplo, para aprender o saque a viagem, vai ter muito mais dificuldade, né? Esse da foto. Porque, né, vai usar muito mais força do braço e vai precisar de uma impulsão muito forte, né? Então ela demanda uma maior força dos membros superiores e inferiores. E para isso podemos treinar, usar bolas de diferentes pesos. No início bolas mais leves, até bolas mais pesadas, até chegar na bola oficial de vôlei. A gente pode também treinar sem rede, com rede baixa, alta, média. E também, para ensinar isso que a gente quer do saque, como a gente quer ensinar um saque diferente que seja o do saque por baixo, a gente quer ensinar o saque que tem a impulsão, então seria muito interessante a gente ter um caixote para ensinar, né? Ensinar a impulsão pulando na caixa, ou até mesmo um jump, né? E a gente vai corrigir a ação, se tiver alguma coisa errada, possibilitando a ação do feedback. A gente pode demonstrar para o aluno, né? Porque através da observação ele também vai aprender movimento, como eu já tinha falado. E a gente pode explorar bastante as possibilidades para fazer com que o nosso aluno adquira mais parâmetros e tenha um PMG fortalecido. Bom, espero que você tenha entendido. Obrigada pela sua atenção.